Julia Quinn, série Os Rockabills, livro 2. Um marido de faz de conta. Epílogo. Cecília Roxby estava nervosa. Correção, ela estava uma pilha de nervos. Em cerca de 5 minutos seria apresentada a família do marido. A família, muito aristocrática do marido, que não fazia ideia de que ele havia se casado com ela. Um casamento que naquele momento já era inteiramente legal. Por acaso o bispo de Cock Rocks tinha um esquema bem rápido para certidões de casamento especiais. O casamento deles não fora nem de longe o primeiro a ser realizado a bordo de um navio. Sem uma cerimônia oficial, o bispo já tinha uma pilha de certidões prontas, que precisavam apenas ser preenchidas, e o casamento foi celebrado na mesma hora, tendo como testemunhas o capitão Everton e o vigário. Depois disso, ela e Edward decidiram seguir direto para Kent. A família dele estaria ansiosíssima para vê-lo, e Cecília já não tinha mais ninguém em Devonshire. Haveria tempo suficiente para voltar a Maxwell e reunir seus pertences pessoais antes de ceder a propriedade a Horace. O primo não faria nada antes de ter alguma confirmação da morte de Edward, e já que no momento Cecília e Edward eram as únicas pessoas na Inglaterra que poderiam fornecer tal confirmação, Horace teria que exercitar a paciência. Enquanto isso, Cecília e Edward chegaram a Craig House, o lar ancestral de Roxby's, e Edward já o descreveram como riqueza de detalhes, e ela sabia que era uma grande propriedade. Ainda assim, ela não conseguia deixar de perder o fôlego ao avistar o local. Edward apertou a mão dela. É uma casa enorme, disse ela. Ele sorriu distraído, concentrando toda a atenção em seu lar, que se tornava mais próximo a cada rotação das rodas da carruagem. Cecília notou que ele também estava nervoso. Dava para perceber pelo tamborilar incessante dos dedos na perna e pelo brilho branco de seus dentes ao morder o lábio. Seu marido, alto, forte, desenvolto, estava nervoso, o que fez com que ela o amasse ainda mais. A carruagem parou e Edward saltou para fora antes que alguém se aproximasse para ajudá-lo. Assim com Cecília ao seu lado, ele pegou a mão dela, prendeu ao braço dele e a conduziu na direção da casa. É curioso que ainda não tenha aparecido ninguém, murmurou ele. Pode ser que não tenha ninguém para vigiar essa área. Edward balançou a cabeça. Sempre tem alguém. A porta se abriu e um lacaio os recebeu. Senhor? Disse o homem. Cecília reparou que ele devia ser novo, pois não fazia ideia de quem Edward era. A família está em casa? Perguntou Edward. Sim, senhor. Por gentileza, como deveria anunciá-los? Apenas diga a eles que Edward voltou para casa. Os olhos do lacaio se arregalaram. Ficou claro que, por mais que fosse novo, já devia estar no emprego. Havia tempo suficiente para entender o significado da afirmação, e saiu praticamente correndo para dentro da casa. Cecília conteve um sorriso, ainda estava nervosa. Correção, ainda estava uma pilha de nervos. Contudo, havia algo quase cômico na cena, o que a deixava ligeiramente entusiasmada. Não seria melhor esperarmos lá dentro? Perguntou ela. Ele concordou, e conduziu a saguão. Estava vazio, seu único criado por perto até que Edward! Um grito agudo. Um grito feminino agrudo. O grito que esperaria de alguém que está tão feliz que poderia romper em lágrimas a qualquer momento. Edward, Edward, Edward! Ai, meu Deus, eu não acredito. É você mesmo? Cecília arqueou as sobrancelhas. Para a mulher de cabelos escuros que praticamente flutuou escada abaixo, percorreu os últimos degraus em um único salto e foi só que Cecília reparou que ela usava calças masculinas. Edward! Com o último grito, a mulher se atirou nos braços de Edward, abraçando-o com tanta intensidade e afeto que Cecília ficou emocionada. Ai, Edward, disse ela outra vez, tomando o rosto dele nas mãos como se precisasse de uma prova de que ele estava realmente ali. Nós estávamos tão desesperados. Billy, disse Edward. Billy Bristol. Surgiu um nó na garganta de Cecília. Ai, meu Deus, que desgraça. Era provável que ela ainda pensasse em se casar com Edward. Ele jurara a Cecília que não havia nenhum laço formal entre ele e Billy. Afirmara que Billy não queria se casar com ele, assim como ele não queria se casar com ela. Mas Cecília suspeitara de que aquela crença se devesse ao lado masculino e obtuso de Edward. Era impossível que uma mulher não quisesse casar com ele, ainda mais uma mulher que tivesse passado a vida inteira ouvindo que eles ficariam juntos. Que bom ver você, falou Edward, dando um beijinho fraterno na bochecha dela. Mas o que você está fazendo aqui? Billy respondeu com uma gargalhada, uma risada gorgolejante, úmida de lágrimas, mas plena de felicidade. Você ainda não sabe, replicou ela, mas é claro que não. Eu não sei o quê. E foi então que uma outra voz se juntou à conversa. Uma voz de homem. Eu me casei com ela. Edward deu meia volta. George era o irmão dele, só podia ser. O cabelo era de um tom diferente de castanho, mas os olhos, aqueles incandescentes olhos azuis, ele só podia ser um Roxby. Você se casou com Billy? Edward ainda parecia, para dizer a verdade, nem estupefato. Fazia jus à expressão em seu rosto. Sim, George parecia muito orgulhoso. Embora Cecília tivesse tido apenas um segundo para analisar a expressão dele, antes que George puxasse Edward para um abraço forte. Mas, Cecília observava com ávido interesse. É impossível não abrir um sorriso diante daquela cena. Havia uma boa história por trás de tudo aquilo.
e ela não conseguia conter o alívio ao ver que Billy Bristol estava claramente apaixonado por outra pessoa. Mas vocês se odeiam, protestou Edward. Não tanto quanto nos amamos, respondeu Billy. Santo Deus, você e Billy? Os olhos de Edward corriam entre um e outro. Tem certeza? Acho que me lembro muito bem da cerimônia, disse George sarcástico. Então meneou a cabeça na direção de Cecília. Não vai nos apresentar? Edward pegou a mão dela, puxando para perto. Minha esposa, anunciou ele com evidente orgulho. Cecília Roxby, Harcourt, quando solteira, perguntou Billy. Foi você quem escreveu para nós, não é? Obrigada, muito obrigada. Billy apertou em um abraço tão forte que Cecília pôde ouvir cada minúscula falha na voz da jovem enquanto ela falava. Obrigada, muito obrigada mesmo. Você não faz ideia do que isso significou para nós. Mamãe e papai foram ao vilarejo, avisou George. Deve estar de volta em 1 hora. Edward abriu um enorme sorriso. Excelente, e os demais? Nicholas está na escola, informou Billy. E Mary, naturalmente, tem a própria casa agora. Mas e Andrew? Andrew, o terceiro irmão? Edward dissera a Cecília que ele estava na marinha. Ele está em casa? Perguntou Edward. George fez um som que Cecília não conseguiu interpretar. Poderia ter sido uma risadinha, se não estivesse tão carregado de algo que só poderia ser descrito com resignação desconfortável. Eu conto ou você conta? Perguntou Billy. George respirou fundo. É uma história e tanto.